Podcast Lastro, o serviço de informação de Aporte Economia. Assine também a newsletter Lastro e receba o conteúdo ampliado em seu e-mail. No mundo, o cooperativismo em todas as suas áreas movimenta 2 trilhões de dólares. E isso só com a receita das 300 maiores cooperativas do mercado global. Se fosse um país juntas, elas seriam a 9ª economia do mundo, do planeta Terra. É isso mesmo. Isso sem contar o número de empregados atuais, que chega a 1 bilhão de pessoas. Esse episódio de estreia do podcast Lastro, de Aporte Economia, vai tratar de mercados e desenvolvimento. Nessa edição, o tema é composto pelo surgimento do cooperativismo e o seu papel na economia brasileira e no resto do mundo. Eu falo agora com Fernando Marcato, CEO da Conex Habitacional. Fernando, como vai? Bom dia, Gustavo. Tá tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer por essa oportunidade de estarmos conversando um pouquinho sobre o sistema cooperativismo habitacional. É muito importante para nós estar participando desse momento junto com vocês. Ótimo. Obrigado, Fernando. Fernando, para começar, em 3 anos você criou uma empresa voltada para o cooperativismo habitacional e a colocou na lista das 10 maiores construtoras do estado de São Paulo, estado que é um motor propulsor da economia no Brasil, não é? Qual é o segredo, Fernando? Para nós foi uma coroação quando nós recebemos o prêmio do Top Imobiliário, né? Ficando em 9º lugar entre as 10 maiores do estado. O segredo é ir na contramão do mercado tradicional. É gerar oportunidades e agregar benefícios a todas aquelas pessoas que estão participando de todo o processo. É muito trabalho, né? Não é fácil a gente ir na contramão, mas quando você tem um propósito, que é gerar benefício para as pessoas que estão fazendo parte do processo, acaba sendo prazeroso o nosso trabalho. Então, o segredo é muito trabalho duro, acreditar no que você está fazendo, criar, né, um conceito de empresa e gerar benefícios para todas as pessoas. Dessa forma, a gente está conseguindo, a cada ano que passa, ter um crescimento muito bom. Fernando, antes da gente começar o nosso podcast aqui, da Aporte Economia, você me disse que a companhia, a Conex, né? Ela conta hoje com 2.300 cooperados, ou seja, eu posso dizer que isso significa 2.300 clientes, né? E esse é um número expressivo em comparação com o mercado imobiliário das demais incorporadoras, o mercado tradicional? Quando a gente se compara pelo tempo que nós temos de mercado, a Conex ela tem 3 anos de mercado. Eu venho do mercado imobiliário desde 2002 só, então nós temos toda uma base muito forte, estruturada. Quando a gente pega uma empresa com 3 anos de mercado e alcançar os números que nós alcançamos, é um número muito expressivo, sim. Com tudo que aconteceu, né, nesse ano, foi bem atípico de tudo que nós estávamos esperando, e nesse momento nós mantivermos 2.300 cooperados, ou seja, 2.200 clientes em nossas carteiras, é muito importante para nós. É um número muito expressivo se comparando a tudo o que aconteceu e o que vem acontecendo diante do mercado imobiliário. E apesar desse furacão, a pandemia que refletiu na economia do mundo inteiro, e nós não estamos livres desse cenário, os cooperados mantiveram aí as suas colaborações? Nós tivemos um índice de inadimplência grande, mas também nós criamos um acordo junto com os nossos cooperados para não perder o vínculo. Certo. Então, no momento conturbado, onde o mundo passou por dificuldades, nós criamos um vínculo com os nossos cooperados, um acordo para que a gente se mantivéssemos forte nesse período difícil. Então, isso para nós é muito satisfatório. Enquanto muitas empresas a gente vem acompanhando de uma forma muito triste, tiveram que mandar funcionários embora, tiveram que fechar as portas, nós contratamos, nós evoluímos. Então, isso para nós foi um aprendizado, uma evolução muito grande. Tudo depende do ponto de vista, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, como que nós vamos enxergar essa dificuldade? Uma forma de crescimento ou nós vamos ficar sentados esperando a coisa acontecer? Então, sempre a gente procura alternativas e soluções. E, graças a Deus, nesse período nós crescemos bastante. Fernando, o setor de cooperativas no Brasil abrange 7 áreas, né?
inclusive informadas por mim, por você aí antes da entrevista, que é o agropecuário, o consumo, o crédito, o trabalho, produção de renda, não é? Transporte, saúde e infraestrutura, que é a sua área específica, que envolve aí a área da habitação, tá certo? Quantas cooperativas existem hoje no Brasil, né? E quantas pessoas já aderiram a esse modelo para adquirir um imóvel no Brasil? Não? Hoje, no nosso país, nós temos cerca de 282 cooperativas habitacionais. Né? Se a gente for comparar se a gente for comparar o déficit habitacional que nós temos, ainda existe um mercado, um leque muito grande para ser explorado. Diante disso, nós geramos cerca de 3.500 trabalhos, entre a parte de escritório, administrativa, a parte comercial, principalmente em relação a obras. Então, nós temos essas 282 cooperativas, a gente gera em torno de 3.500 frentes de trabalho hoje, sendo que a gente tem cerca de 103 mil cooperados. No universo, hoje, a gente está falando cerca de 220 milhões de habitantes, para a gente falar de 100 mil praticamente cooperados só, é muito pouco, é muito baixo. Né? Então, porque na verdade é um mercado que ele não é muito explorado. No passado, foi bem explorado, teve uma situação que deu uma amenizada em relação às cooperativas habitacionais. Quando a gente compara, principalmente com o agronegócio, né, é praticamente envolvido pelo ramo de cooperativismo. Se a gente pegar a Aurora é a maior cooperativa alimentícia que tem no Brasil, que beneficia só a Aurora mais de 120 mil famílias. A Unimed, no grupo de saúde, é uma cooperativa também, ou seja, nós podemos fortalecer sim a nossa base de cooperativa habitacional para que a gente crie essa força também, como os outros setores criaram. Saindo um pouco da questão de mercado privado, o Brasil sofre por um déficit habitacional incrível. Nós estamos aí ouvindo prefeitos, governadores, todos falando que querem acabar, resolver, ou no mínimo minimizar aí essa questão. Okay? Como é possível levar essa fórmula, tá certo, do cooperativismo habitacional para a questão pública? Como os governos podem usar o mesmo princípio das cooperativas para resolver esse déficit de moradia no Brasil? Eu acredito muito, Gustavo, que esse é o caminho, né, para a gente minimizar esse déficit. Solucionar não tem como, porque é muito grande, mas minimizar, contribuir para que esse déficit diminua é o caminho, sim. Eu acredito muito nisso fielmente, tanto é que a gente trabalha muito forte em relação a isso. Eu creio que tem que ser feito um trabalho em conjunto, né? Foram criados várias campanhas, vários projetos em relação ao mercado habitacional para a população, que na verdade acabou não dando muito certo, porque eu costumo comparar, a Conex Habitacional veio para o mercado imobiliário para gerar para a população, para os nossos cooperados, algo definitivo e não provisório. A maioria das pessoas, das campanhas que o governo acaba fazendo, no meu ponto de vista, é algo provisório e não definitivo. Então, se nós sentarmos em conjunto, elaborar um planejamento, estruturar e, principalmente, ter uma boa gestão em relação a isso, a gente consegue, sim, minimizar esse déficit. É um trabalho muito duro, é um trabalho muito árduo, não é fácil, mas é um trabalho de conscientização junto com as pessoas. Se nós tivermos esse elo de ligação fortalecido com a parte do governo e a gente tiver esse apoio para levar esse benefício, na verdade, para a população, eu creio sim que a gente tem muito a contribuir com toda a população, não somente no estado de São Paulo, mas sim a nível nacional. E uma coisa que eu posso observar, analisando todo esse calhamaço de informações sobre o cooperativismo, né, é que ele move uma cadeia incrível aí de setores, não é? Hoje, se a gente for pensar em todo o nosso processo, uma cooperativa, na verdade, é uma empresa.
é uma empresa. Então, nós temos vários setores, setor financeiro, setor administrativo, setor de cobrança, o setor de atendimento, a nossa equipe técnica, que é toda a parte de engenheiros e arquitetos, a nossa equipe comercial, nós temos os escritórios parceiros que prestam serviço para a gente, nós temos a parte de obras. Uma obra movimenta cerca de 35 mil insumos, ou seja, a gente precisa comprar produto para a gente executar a nossa obra, então movimenta muito a economia. Então é o caminho e é algo sustentável. Então, quando a gente pega uma cooperativa habitacional e a gente entende qual que é o conceito que ela tem, qual que é a estruturação que ela tem no universo de pessoas, movimento de pessoas, hoje, para você ter uma ideia, a Conex Habitacional, nós temos 128 funcionários diretos e mais 80 funcionários indiretos somente na parte comercial. Sem contar os escritórios parceiros de arquitetura, de decoração, de estrutura. Ou seja, se a gente for pensar em média, a gente mobiliza cerca de 350 famílias, né, nesse momento que nós estamos passando. Sem contar os cooperados, que também são beneficiados com tudo isso, e também entre os cooperados a gente faz um trabalho para gerar uma renda entre eles, troca de ideias, para que um divulgue o trabalho que é executado entre eles. Então, é uma força muito grande que, se nós tivermos, conseguir implementar esse conceito na população, e a população, de fato, entender como funciona o nosso sistema, eu creio que é a solução para a gente movimentar ainda mais a nossa economia. Você acha que o cooperativismo no Brasil, né, mesmo habitacional, o agronegócio, que é gigantesco, poderia ser ainda maior e ser uma mola propulsora para o desenvolvimento da economia brasileira a partir do momento que a população ter mais informação e conhecimento sobre esse setor? Eu acredito sim, e é esse trabalho que a gente vem fazendo. É uma mudança de conceito, né? A gente está tentando implementar esse conceito na população. Nós, principalmente das cooperativas habitacional, até 2008, 2009, nós tínhamos muita força no mercado. Mas aí foi criado um plano do governo Minha Casa Minha Vida, de fato, para tirar as cooperativas do mercado, porque gerou benefício, subsídio, juros baixos, só que não era algo sustentável para a população. A partir do momento que nós estamos indo na contramão, que o nosso sistema não tem uma relação de consumo, a gente não trabalha com lucros, a gente não trabalha com bancos, é algo totalmente sustentável, isso acaba incomodando um pouquinho. Então, por isso que eu falo, se tivesse esse governo, nós seríamos muito mais fortes e geraríamos muito mais benefício para a população. Então, quando se trata de cooperativa, existe sim uma barreira ainda por tudo que foi causado no mercado. Mas tem um histórico lá por trás. Foi feito muitas coisas erradas com o nome cooperativa. Então, o nosso trabalho hoje, o que é? É limpar tudo isso que foi feito lá no passado e mostrar de fato para a população que é o caminho mais prático, mais fácil para a realização do sonho da casa própria. Quando a gente pega outras áreas, como o agro, como a saúde, a gente não tem tanta resistência assim, né? Porque já é algo mais sólido, as cooperativas elas têm uma união muito forte e principalmente trabalha direto com o governo federal. Então, isso faz o fortalecimento delas. É o que está faltando para as cooperativas habitacionais. Esse elo de ligação e esse fortalecimento, para aí a população ela vai ter uma visão melhor do que é uma cooperativa habitacional. Tem um dado do sistema OCB, né? A Organização das Cooperativas no Brasil, né? Que está inclusive no anuário do cooperativismo, essa edição 2020, que diz que de cada 10 brasileiros, apenas 4 conhecem o cooperativismo. É bem isso que você está falando. Exatamente. Na verdade, assim, Gustavo, quando a gente está falando de um sistema que ele não gera lucro, a gente já vai na contramão do mercado, né? A gente vive num país, num mundo capitalista. Então, quando não tem a palavra lucro, não, deixa de ser um bom negócio para os gestores, né? Os CEOs das grandes empresas. Então, é algo que a gente precisa quebrar isso daí.
Quando a gente tem um princípio, um conceito de gerar benefício, levar moradia digna com preço justo para a população, a gente tem que trabalhar e ser fiel naquele nosso propósito. Então, esses dias me perguntaram, poxa, Marcato, por que esse sistema não é muito divulgado? E é justamente por isso, porque não é interessante para o mercado tradicional, não é interessante para o sistema financeiro, não é interessante para o mundo capitalista que a gente vive. Então, é um trabalho de conceito realmente na cabeça das pessoas, elas entenderem como funciona, aceitarem, é igual eu costumo dizer, tem um entendimento e aceitação. Não adianta a pessoa entender e não aceitar, não adianta aceitar e não entender. Quando a gente consegue colocar as duas situações, como funciona o nosso sistema na cabeça da população, elas entendem que é o melhor caminho para alcançar a moradia, e de uma forma digna e com preço justo. Então é um trabalho árduo, diariamente, que a gente tem que fazer diariamente, não tem como ser diferente. Perfeito. E assim, o setor ele tem movimentado um valor expressivo. Números de 2018 mostram que a arrecadação bruta chegou a quase 260 bilhões de reais, impostos no montante de 7 bilhões de reais. O cooperativismo no Brasil, você me falou há pouco, que movimenta 100% das exportações de 36 municípios no Brasil, é isso? Os números eles são muito agressivos, né? São números que, quando a gente faz uma comparação muitas vezes com o mercado privado, com o mercado tradicional, ele causa um impacto muito grande. E a gente tem muita probabilidade de aumentar ainda esses números. O que eu acredito, no meu ponto de vista, é que nós precisamos de um apoio maior. Um apoio maior, a união, para que a gente consiga levar cada vez mais esse sistema para a população. Então, o que nós temos que fazer? O que nós fazemos diariamente na Conex? É igual eu falo, a gente tem que levantar a nossa bandeirinha diariamente do cooperativismo e fazer aquela conversão das pessoas. As pessoas vêm e falam assim, poxa, mas eu não sei como funciona esse sistema. Aí nós damos vários exemplos de várias cooperativas habitacionais que são realidades hoje no mercado, que já beneficiaram mais de 20 mil famílias dentro dos municípios que a gente participa, como referência de cooperativas de outras áreas, e aí a pessoa fala, poxa, eu não sabia que existia esse sistema. Então é um sistema pouco explorado ainda. Não é um risco para o sistema, como ocorreu nos Estados Unidos e se espalhou para o mundo, aquela crise em 2007 das hipotecas, do subprime? O que as pessoas costumam muito comparar, né? Foi um exagero da minha parte fazer essa comparação, não? Eu creio que é um exagero sim, Gustavo. Ótimo. É para isso que nós estamos aqui. Exatamente. Por quê? Que não tem como a gente comparar. Existe uma grande fatia da população, sim, que está endividada, que tem restrição, mas a família tem saúde financeira para realizar esse sonho. E qual que é a grande diferença do que aconteceu lá em 2007, que foi a bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos, com o nosso sistema cooperativo? Quando a gente não tem relação de consumo, a gente não tem lucro, então o nosso valor é menor do que é praticado no mercado, em torno de 30% menor. E principalmente, quando nós não temos bancos envolvidos, nós não temos juros. Então isso motiva muitas famílias brasileiras a continuar pagando a parcela do seu apartamento. Porque cada parcelinha que é paga, a nossa obrigação, o nosso dever é transformar em pagamento de terreno, em areia, em bloco, para construir aquele empreendimento e entregar para os nossos cooperados. Isso os nossos cooperados acompanham de uma forma simultânea. Dessa forma, motiva os nossos cooperados a estar pagando a parcelinha deles. Então, continuar pagando. Eu costumo comparar que é a mesma coisa de ver um filho crescer, né? Então, hoje, o que nós somos? Nós somos administradores de um fundo. O fundo, qual que é esse fundo? É cada parcelinha que os nossos cooperados pagam, nós temos que transformar em aço, em tijolo, em cimento, em concreto e fazer com que o empreendimento aconteça para entregar para os nossos cooperados. Não tem juros no meio do caminho, não tem parcela de chaves, ou seja, o jogo continua da mesma forma. Então, isso motiva as famílias brasileiras, que ouviu vários nãos no mercado aí fora tradicional, por conta de N situações, a vir para o sistema cooperativo. Então, essa que é a grande diferença, algo sustentável. Quando a gente não tem a palavra juros, não tem a palavra banco no meio do caminho, é algo sólido, né? Você ouviu o Podcast Lastro.
o serviço de informação de Aporte Economia. Acesse aporteeconomia.com.br e clique em newsletter para assinar e receber nossos conteúdos em seu e-mail.